10 horas 20 minutos, temperatura em 29 graus, estamos no rádio, estamos no Facebook para uma entrevista muito especial com uma convidada que já está aqui para falarmos sobre violência contra a mulher, orientações, dicas, enfim, você vai saber a partir de agora nesta entrevista especial, repito, no rádio, em FM 100.5 e também pelo Facebook, com a Renata Gouveia. Ela que é psicóloga, analista comportamental e que visita a Soledade nesta semana, palestrante também, ela que vem de São Paulo e que por determinados momentos também passou algumas orientações no caso da Paula Perim Portes, a dona Marisete Perim, envolvida também em outros casos como o da Elisa Samúdio, com orientações para as famílias. Que bom vê-lo aqui pessoalmente nesta manhã de quinta-feira, Renata. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Queria dar já um Feliz Natal para todo mundo aqui, né? Sou lá de São Paulo e vim para conhecer a dona Marisete. Eu estou hoje em Soledade, estou na casa da doutora Salete, mas daqui a pouco eu vou conhecer a dona Marisete pessoalmente, eu ainda não a conheço. Nos conta um pouco mais desse trabalho que virá fazer em Soledade, neste período em que passamos, de muita tensão, de muita preocupação, com vários casos que aconteceram de violência doméstica, de feminicídio também, Renata. Bom, como eu sou de uma cidade, uma metrópole bem maior, né? Aqui é uma cidade pequena, eu tenho amigos em São Paulo que moram lá, né? Que são daqui do Sul. Eu conheci a dona Marisete através do movimento de um grupo em São Paulo, que ela foi me passado o caso da Paula, e até então eu peguei como um acolhimento para poder entender o que tinha acontecido, né, sobre o fato, e aí foi quando foi tomando uma proporção, o caso se tornou um caso de mídia, que isso é muito importante, a denúncia. A dona Marisete, ela teve aí apoio, tanto psicológico, que foi quando eu fiz o acolhimento para ela, o primeiro atendimento, via internet, né, online, porque não teria como fazer presencial por causa da distância, e aí foi tomando uma proporção, e a gente foi alinhando ela, né, precisando dos apoios psicológicos, que é muito importante numa hora dessa, né, porque houve um crime, assim, uma tragédia, e aí a gente fez esse vínculo, né, ela passou aí por alguns processos, e assim, para nós foi, por a menina, né, a Paula, ser uma jovem de 18 anos, ter ido para uma janta, que aqui no Rio Grande do Sul eles falam que é uma coisa comum, né? Porque até pelo que eu percebi, os jovens eles não têm muitas distrações, não tem um cinema, não tem nada, né, de cultura, e aí acabam fazendo esses pequenos encontros, até então quando ela foi, né, automaticamente, quer não inconscientemente, né, levada aí para onde começou a cena do crime. E para poder entender tudo isso, Paulinho, eu vi o caso pela televisão. Aí depois de uma semana eu comecei a dar o atendimento para a dona Marisete. É uma fatalidade, nós temos que falar sobre esses casos, as denúncias têm que vir, né? Não deixar se calar, apesar que é uma moça jovem, independente do que seja, uma criança ou uma mulher em si. Foi um caso que chocou muito. Então não vou dizer só por mim, porque as pessoas que acompanharam, a dona Sônia Moura, que é a mãe da Elisa também, acompanhou o caso e sempre dando acolhimento para a dona Marisete. A dona Marisete hoje é o primeiro Natal sem sua filha, né? A gente tem aí o luto, uma trajetória que ela vai ter que passar o primeiro Natal, o primeiro aniversário, é sempre doloroso. E isso acontece, está crescendo muito a violência contra a mulher, estamos saindo do controle e a psicologia neste momento ela é muito importante, né? As denúncias, a delegacia da mulher, ela tem um papel muito importante sobre isso. E nós temos, pelo que eu vejo na minha área da psicologia, nós temos que brigar a cada dia para que isso seja manifestado em denúncias e que as pessoas possam procurar os seus direitos. Por quê? Os criminosos, eu falo, os bandidos, os assassinos, enfim, eles têm os direitos humanos ali 24 horas perante a eles. Você vai dentro de um presídio, ele tem o psicólogo, ele tem o enfermeiro, ele tem o médico, ele tem o psiquiatra. E quando acontece essa tragédia, a família, ela não sabe nem o que fazer. Muitas delas, às vezes, têm até uma resistência de fazer um boletim de ocorrência,
né? Que para alguns lugares eles falam a questão do atendimento, né? O primeiro acolhimento ali, que começa pela denúncia do boletim de ocorrência, e aí isso vai gerando transtornos. Isso vai o comportamento da pessoa, o grau de ansiedade que as pessoas se encontram, o desespero da família, a rádio aqui, a televisão como meio de comunicação, neste momento é muito importante, mas há uma demanda muito grande. Com a pandemia você percebe-se que aumentou estatisticamente, isso é comprovado, a violência contra a mulher, né? Os agressores estão mais presentes com as mulheres dentro de casa. Então, não só com a mulher, né? A violência doméstica, o próprio relacionamento abusivo. E o que aconteceu com a Paula, nós não podemos nos calar. Estamos aí chegando em 2021, agora vamos dar início. E eu creio que tem até um grupo, que eu vou ter uma reunião agora nesse final de semana, que querem fazer um grupo mesmo de apoio para as mulheres, né? Para falar sobre isso, o relacionamento abusivo, isso seria muito importante, porque é através dos movimentos que nós começamos a ganhar força e mostrar para a sociedade que, independente do que seja, por que é que isso está acontecendo. Eu tenho também não só contra a mulher, mas também tem as mulheres que são agressivas, né? A gente tem companheiros aí que sofrem uma violência, mas a gente tem que dar, não que vai chegar ao fim, mas a minha avó sempre dizia que o mal nunca vence. Então, acho que a sociedade perante a isso não tem que fechar os olhos e dizer que foi somente só mais um caso. Porque nós estamos inseridos na sociedade e nós podemos ser a vítima amanhã. Então, a partir do movimento, a partir de toda essa situação, a gente tem que brigar pelos nossos direitos, tanto jurídico quanto na área da saúde. E aí o que eu pude ajudar a dona Marisete foi conversando, orientando a atenção psicológica voluntariamente, sem custo nenhum, né? Se colocar na empatia, que é se colocar no lugar do outro. E eu até peço, me manifesto aqui para todos os colegas de profissão, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, psicólogos, assistentes sociais que têm um grande poder, né? Advogados, como a dona Salete fez, a doutora Salete fez aí um trabalho para a dona Marisete de excelência, ela e o doutor Alisson, a doutora Claridei que veio lá no começo acompanhando, a dona Marisete ela não ficou sozinha, né? Infelizmente é uma grande mulher, é uma mulher inteligente, é uma simplicidade, eu não a conheço, eu estou até um pouco ansiosa para conhecê-la, acho que vai ser uma emoção muito grande, desculpa, mas assim, eu peço que as mulheres não se calem, né? Quantas meninas eu passei, um pouco que eu passei por aqui hoje, pela cidade. Daqui a pouco eu estou em Fontoura Xavier, para que não se calem, que denunciem, porque através dessas jantinhas, né, que eles falam, quando teve o caso da Paula, lá em São Paulo, chegou muito caso de procura de ajuda de mulheres que estavam desaparecidas e a família não tinha feito o boletim de ocorrência. Renata, nesse aspecto nós tivemos casos parecidos, com algumas características diferentes. No caso da Paula, a localização do corpo. No caso da Elisa Samúdio, até hoje o corpo não foi localizado. Mas como, independente dessa situação, como que a família, a mãe, o pai, podem superar esse trauma? Que tipo de orientação é passada no caso da psicologia, de quem acompanha, de quem faz todo o acompanhamento? É possível superar um trauma como este? Bom, a gente diz assim, que eu sempre falo que superar o trauma 100% a gente não supera, né? Porque já está falando de trauma, você já tem um trauma, você tem uma perda, né? Quando a gente fala de perda, Paulinho, a perda do objeto ideal, a gente pensa que é só a perda do ente querido, mas não é. Né? Neste caso, nós temos aí as famílias que ficam vítimas e não tem nenhum movimento que vai ajudar essas pessoas. Né? No caso, a Paula foi para uma janta, ela tinha a liberdade dela, era menina, queria ver os amigos, mas a tragédia que aconteceu por detrás tem uma família. Né? E a cena do crime, que nem eu falei aqui, as jantinhas, né, as famosas jantinhas, elas vão para o local e lá acontece o que tem que acontecer, né, por causa da criminalidade, da perversidade dessas pessoas. E quando acontece, é o que eu falei, tem famílias que nem denunciam, ficam com vergonha, né? Às vezes o estupro vem aumentando, elas têm medo e têm vergonha de denunciar, né? Porque vão dizer perante uma sociedade que ela foi culpada, pela vestimenta que ela usa. E o tratamento psicológico ele é muito importante. Porque quando você faz o acolhimento, você tem que entender os casos sobre tudo o que aconteceu. E até aí, primeiramente, se a família, né, se encontra no estado de ansiedade, de depressão, por tudo que está acontecendo nesses fatores comportamentais, nós temos o poder de fazer o encaminhamento para que ela possa fazer
o tratamento psiquiátrico com fármacos, porque isso tem que ajudar as pessoas, né? É primordial neste momento. E a gente vê que as políticas públicas, a saúde está escassa, é como virar essas costas para essas pessoas. Então, através do movimento, através da mídia, através da saúde mental, nós temos que brigar pela saúde mental hoje, ainda mais agora na pandemia, nós temos todo o direito, nós pagamos impostos. Então, temos aí os profissionais da saúde, tanto os psicólogos como a psiquiatria. O psiquiatra, ele ouve, ele medica, ele dá o CID pela patologia que está, né, o comportamento ali da pessoa que ela está manifestando, mas é dentro da psicologia, através do processo terapêutico, por exemplo. O luto tem 5 fases que a gente tem que acompanhar para ela poder entender, né, o que está acontecendo. Essas famílias, elas são, como eu digo, são invisíveis, né? Passa até a ser invisível para a sociedade. E fora o julgo. Então, através também, a família, por passar, ainda mais quando é um caso de mídia, a família ser vista daquela forma, por que é que ela foi lá, por que é que aconteceu, é sempre o porquê é. E nessa hora não é hora de julgo, não devemos julgar ninguém, pelo contrário, nós temos que acolher, é o que eu falei. Nós estamos aí na sociedade, nós estamos a risco. E o tratamento com a família é muito importante, porque não fica só um, né? São várias pessoas, os amigos que tinham vínculo, né? Professores, a gente vê com muitos adolescentes. Tem professores aí que eu recebo na clínica com uma demanda, que vem procurar ajuda, e você pensa que é algo pessoal. Não, eu perdi uma aluna, eu perdi um aluno por feminicídio, por estupro. Então, assim, a gente não pode se calar. E a família, a psicologia é muito importante para poder entender o que é que está acontecendo e que eles busquem o tratamento psicológico, que é do dever deles. Isso está na Constituição, da saúde, do direito, e é um dever. Quando você fala na denúncia, é importante que a gente possa ampliar um pouco esse debate no sentido da conscientização das famílias, procurarem a justiça, procurarem a polícia para fazer as denúncias. Muitas vezes isto acaba não acontecendo por medo da represália que possa acontecer. Como conscientizar a população de uma forma geral para que a denúncia seja feita não só no âmbito familiar, mas o vizinho, o amigo, aquela pessoa que tenha conhecimento de um fato ilícito? Bom, eu falo que nós, dentro de uma sociedade, nós temos o nosso papel, né? Eu pego aí, às vezes, Paulinho, se você tem uma amizade comigo, quem me conhece sabe. É de madrugada, eu estou fazendo denúncia no 100, eu estou fazendo denúncia no 180, que o 80 é o que vai, é o órgão que vai defender, né? Que vai ser de denúncias, que é 180 para mulheres, na violência contra a mulher, e no 100, que é adolescentes e crianças. O nosso papel é denunciar, sim. Existe a denúncia anônima. Tem um centro do CVV, que é 188, eu trabalho muito o CVV, porque às vezes as pessoas elas não têm coragem de falar. Ela fica com aquela coisa engasgada até chegar no ato do suicídio. Então o CVV ele vem para um acolhimento para que a pessoa possa desabafar. E eu, como inserida dentro da sociedade, no meu papel, eu não estou prejudicando ninguém, pelo contrário, eu estou ajudando o meu próximo. Né? Isso é o amor, o que a gente pode fazer de caridade. As pessoas acham que caridade tudo é formado e tudo constituído pelo dinheiro. Né? E não é. Às vezes um abraço, uma escuta. Quando hoje se fala em depressão, depressão é uma frescura, e não é. É uma patologia muito séria, que ela vai desencadeando outras patologias, outros N fatores, até a pessoa chegar. O suicídio ele tem aumentado no Brasil e no mundo. A cada 4 ou 5 minutos uma pessoa no mundo se suicida. É uma doença. É uma doença. E outra coisa, é uma patologia muito séria. Para isso nós temos os CAPs, tem cidades que não tem CAPs. O CAPs ele está com uma demanda muito grande, e é onde nós temos que cobrar das nossas políticas. Isso é políticas públicas, né? Uma casa de assistência para a mulher, não é cuidar só da mulher, também teria que cuidar do agressor. Porque ele foi criado por uma mulher, ele foi gerado por uma mulher, né? No caso da Elisa Samúdio, eu tenho a amizade, o vínculo com a dona Sônia, que ela mora no Mato Grosso do Sul. E assim, eu fiz agora e entreguei para ela, tem uma live, um vídeo, desculpa, que vai ser entregue, que nós vamos colocar no meu canal, no Psico Relife no YouTube, para fazer um movimento através do caso da Elisa. E não é ficar só ali infiltrado, chorando a dor. Nós vamos, infelizmente, foi pela dor que eu vou conhecer a dona Marisete, que a conheço, né, virtualmente, mas assim, o amor, o que é que a gente vai levar? Infelizmente, precisou acontecer aquela tragédia com a dona Marisete para que ela possa transformar outras vidas, ela poder entender o que está acontecendo com ela e ajudar outras pessoas. Tem esse grupo que eu vou conhecer, que acho que vão criar um movimento aqui na cidade, eu vou orientá-las mais ou menos como que funciona, vou me colocar como voluntária para ajudar,
sem custo nenhum, e o da Elisa nós vamos fazer um projeto que ele é interventivo e preventivo, através de palestras conscientizando, e se tiver alguma demanda de denúncia, nós vamos denunciar, não vai ter conversa, nós vamos colocar a mão na massa, e as famílias têm que ter procura sim, nós estamos aqui para ajudar, e tudo que eu faço é aquilo que eu aprendi dentro dos meus conceitos morais, eu não faço nada por ego, por glitter, as pessoas falam, mas você poderia estar ganhando, o que eu estou ganhando é experiência, espiritualidade, conhecimento, acolhimento. Acho que cada um, como você, como locutor, como radialista, você faz o teu papel dentro do seu trabalho e eu faço o meu como psicóloga. 10 horas 34 minutos, 30 graus a temperatura, estamos no rádio, FM 100.5, no Facebook, com a Renata Gouveia, ela que é psicóloga, também analista comportamental, palestrante. Se tem um diagnóstico e dá para falarmos sobre este aspecto que preocupa, o crescimento da violência doméstica contra a mulher, também é um tabu que muitas vezes a comunidade não quer discutir, o aumento de suicídios. O que na sua avaliação está acontecendo nesse momento? Tem reflexos com a pandemia também, Renata? Tem sim. A gente fala sobre o relacionamento abusivo, porque tudo começa lá. Eles têm uma coisa, Paulinho, a mulher sofre um relacionamento abusivo. Eles acham que o ato do relacionamento abusivo é só o ato da agressão. Do homem dar uma paulada, um tapa na cara, um pontapé, e não. Nós temos vários tipos de agressão, né? Dentro de um relacionamento, por exemplo, eu tenho um marido, vou dar um exemplo, eu tenho um marido, isso não acontece comigo, pelo amor de Deus. É um exemplo. É um exemplo. Dentro de casa, e a mulher, ela trabalha e constrói o patrimônio. Ele não bate, ele não xinga, ele não faz nada, mas ele chega em casa e quebra tudo. E aí o que acontece? Isso é patrimonial. Isso é uma violência. Né? Aí outra coisa também, quando tem os divórcios, quando tem as separações, há muitas ameaças contra essa mulher de tirar o filho, alienação parental na qual acaba alienando as crianças. Né? A gente tem também a violência moral. Quando o cara ele não quebra nada dentro de casa, ele não bate na mulher, mas ele xinga ela moralmente. E aí, de repente, aquilo vai afetando o seu psicológico, na qual ela tem que procurar ajuda, fazer a denúncia, mas por achar, é o meu marido, se eu me separar pelo estereótipo, o divórcio, o que é que a minha família vai fazer. Então, assim, aquela coisa do vínculo ainda é muito enraizada nas mulheres, de querer tomar uma força, né? E às vezes ela se sente sozinha, ela se sente envergonhada de falar isso para alguém. O estereótipo que se eu me separar, eu vou ser mãe solteira, eu vou ser isso, eu vou ser assim, nós temos que quebrar isso. Né? E para isso os movimentos, eles têm que fazer parte, têm que incentivar e têm que acolher. E outra, eu falo que não é só tirar a mulher, porque você tira a mulher da casa do agressor, ela precisa de um trabalho, ela precisa de um curso profissionalizante, que às vezes muitas delas acabam até de não estudar, de não trabalhar e se dedicar à família, e na qual quando ela começa a sofrer essa violência, e o homem ele toma posse, como se ele fosse, né, a mulher fosse o troféu que eu falo, a posse dele. Então isso nós temos que quebrar. A mulher tem que trabalhar sim, a mulher ela tem que estudar, ela tem que ter aí, como que eu falo, os seus conhecimentos, para que caso aconteça alguma coisa lá na frente, ela tem como recorrer. E ela tem o direito, que eu falo, ela tem o direito, tem que denunciar sim, tem que ter a delegacia da mulher, a gente fala lá em São Paulo, que deveria ter um apoio psicológico dentro da delegacia, que isso ajudaria muito as delegadas, os investigadores. Né? Já peguei várias falhas que veio por algumas coisas que não conseguiu passar ali pela delegada ou pelo investigador. Se você tem um técnico, uma pessoa técnica, um psicólogo ali, ele já dá um diagnóstico. E todos os encaminhamentos, os laudos, os pareceres que a gente faz, ele tem um peso muito maior, sim, pensar que não. Né? Como eu já tive agressores que falou, mas se eu fizer isso aqui é só Lei Maria da Penha, eu vou dar uma cesta básica e não vai acontecer nada. Aí é que o cara se engana. Porque a partir do momento que há constatado, relatado, que ela sofre uma pressão psicológica, ela pode entrar até com danos morais de pedir, isso é muito importante falar aqui, de pedir uma indenização pelos tratamentos. Né? Tratamentos tanto psicológico quanto psiquiátrico. Até porque se ela não tiver condições e ela tiver que ressarcir isso do bolso dela, ela lá na frente ela pode cobrar do abusador. E o abusador também. Eu tenho casos de abusadores que às vezes vai assistir a palestra que a mulher está sofrendo violência ou que sofreu no passado e ele acaba pedindo ajuda e a gente acaba ajudando e ele muda aquele comportamento. E ele fala, pede perdão porque ele não poderia ter feito aquilo por causa de um descontrole.
A pandemia agora aumentou, né, o uso de drogas, o álcool principalmente. Os abusadores, eles estão mais dentro de casa. Então a pedofilia também aumentou. A zoofilia, Paulinho, é uma coisa que as pessoas não falam. Os abusadores, eles levam animais para ter relação sexual com as suas mulheres nas camas. Você não tem noção. As mulheres, elas se rejeitam a isso para não perder o marido, porque ela não tem onde morar, ela não tem o que comer. Independente, por causa dos filhos, elas acabam à mercê do homem. E aí, por que é que ele está nesse descontrole? Eu vejo também, eu trabalho muito com acolhendo os maridos, né, e para ele poder entender. E até chegar no momento ele pedir perdão, e até alguns, assim, atentar até com a própria vida para ele ver o que ele fez com a mulher dele. Que foi um ato de uma vingança, um comportamento descontrolado, sem saber o que estava acontecendo com ele, né. Então, assim, eu peço que essas pessoas procurem ajuda. Através da denúncia, nós conseguimos ajudar essas pessoas. Por fim, Renata, nós sabemos que também tem a vontade, a receptividade de quem está do outro lado, e a gente pôde perceber isso no caso da Paula Perim Portes, da dona Marisete, dos seus familiares, aceitando as orientações que foram passadas. Isso é muito importante também. Foi. A dona Marisete, ela teve firme, né? Alguns momentos, assim, a cabeça dela, tadinha, vinha em uma constante, alguns pensamentos negativos, que a gente vai ter os pensamentos, né, de vingança, não tem como, porque é uma dor, eu preciso suprir aquela dor, né? E eu sempre ali com ela, conversando, por horas, orientando, e aí eu falei, a senhora precisa de um acompanhamento presencial, né, porque eu não vou poder estar aí, mas eu nunca deixei de atendê-la, pelo contrário, a gente criou um vínculo aí bem forte, é uma pessoa que, se você sentar e conversar, Paulinho, se você trazer a essência da Marisete, é o que eu falei, infelizmente teve que acontecer isso, essa tragédia dentro da família, né? E é uma mulher, assim, de uma sabedoria, e aí quando nós conversamos algumas coisas, e aí eu falo, dona Marisete, que a senhora puder ajudar, o que puder fazer, o que puder orientar, as famílias precisam de ajuda. E a dona Marisete, assim, agradeço vocês, acho que ela veio aqui na rádio, teve outros meios de comunicação que deram espaço para isso. E a gente não pode se calar. E se Deus quiser, eu sei que Ele vai permitir, Ele vai nos dar saúde, discernimento e concentrar o cérebro, né? Porque hoje, com todo esse comportamento que nós temos de ansiedade, hoje, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de ansiedade, 264 de depressão. Depressão vai ser a doença do século. Paulinho, em São Paulo, não vai ser somente lá. Não tem mais psiquiatra. A demanda está muito grande, né? E quando eu pego alguns casos, os próprios abusadores, eles vêm pedir ajuda. Eu estou batendo na minha mulher, estou sendo agressivo com o meu filho. Mulheres que vêm assim com alguns casos, né? E eu falo, olha, eu sinto muito. Hoje, por uma PL de uma deputada, a Renata Abreu, o profissional da saúde, o psicólogo, o médico, enfermeira, assistente social, antigamente nós tínhamos que acionar o conselho para fazer aquela demanda da denúncia. Hoje nós podemos fazer isso em 24 horas. Isso é uma conquista muito grande dentro da área, e ela briga contra... Isso é uma PL, eu não lembro o nome da PL, é só procurar, é da deputada Renata Abreu. E ela está fazendo movimentos, ela tem movimentos contra a mulher, e a gente tem que crescer isso. Porque através da demanda é que mostra que a gente está necessitando de ajuda. Canais para denúncias. Eu tenho o 100, que é para crianças e adolescentes, né? Pode ser anônimo. Tem também os conselhos tutelares das regiões, que aí tem que pegar por cidade. Nós temos um 180, que é um canal para violência contra a mulher. E para ajuda de suicídio, né? Quando a pessoa chega num estado de depressão, que a gente, né, fala que vai tentar tirar a vida, que é o CVV 188. Eu tenho o meu site, que é o www.psicorelife.com.br, que lá as pessoas podem mandar mensagem, eu acabo pegando, né, pela a denúncia, a mensagem que as pessoas colocam lá, independente do que seja. E também tem o canal Psicorelife no YouTube, onde eu faço alguns vídeos. O vídeo que foi lançado ontem falou sobre a pandemia, né? Que nós, neste momento, é um momento difícil, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Eu falo que vai vir coisa pior pelas cabeças, mas que nós podemos estar equilibrados. E procurar as regionais, as delegacias e os direitos, porque todos nós temos. E, assim, a defensoria, para qualquer pessoa, ela é pública. Nós temos que partir para cima. As mulheres, Paulinho, eu tenho pacientes, né, que procuram, mulheres com 60, 50 anos que nunca foram num ginecologista por causa do marido.
né? E aí quando você vai ver um estágio de uma doença um pouco maior, que seria a prevenção, e quando nós temos alguma, no meu caso, que eu pego uma demanda e vejo que aquela pessoa precisa de um atendimento preciso, eu ligo e já vou para cima. Eu falo que eu vou na promotoria, na delegacia, e eu consigo ajudar essas pessoas com os encaminhamentos. Renata, o papo está bom. Obrigado pela entrevista, pela presença aqui na tua Rádio Cristal. Muito obrigado vocês. Um abraço a Renata Gouveia, ela que é psicóloga, analista comportamental, também palestrante sobre essa questão da violência doméstica, orientações, a psicologia é importante no tratamento das famílias que tiveram aí problemas. O maior exemplo foi aqui em Soledade, o caso Paula Perimportes, todo o suporte para a família. Enfim, precisamos amadurecer, evoluir e debater este assunto como forma de denunciar também as irregularidades que estão acontecendo. Esta entrevista que foi no rádio e também pelo Facebook da tua Rádio Cristal FM 100.5.